Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso bom Deus, seja com cada um de vocês. Estamos aqui de volta. Hoje, no encontro com o pastor, daremos início a uma nova série para a nossa reflexão, meditação, e nós vamos então iniciar hoje uma série intitulada Decisões que podem mudar o rumo da sua vida. É isso mesmo. Decisões que podem mudar o rumo da sua vida. A vida é feita de decisões. Não temos como passar por essa vida sem tomar decisões. Tomamos decisões logo ao amanhecer, ao meio-dia, à tarde, à noite, na segunda, terça, quarta, quinta, enfim, todos os dias da nossa vida tomamos uma ou outra decisão na nossa vida. E até o mesmo fato de alguém achar ou até falar que não vai tomar decisão para coisa nenhuma na sua vida, já é uma decisão, pois tomou uma decisão de não tomar decisão. Então não tem como viver uma vida sem decisões. E há muitas pessoas no vale das decisões, não sabem que decisão tomar, decisão na vida pessoal, familiar, afetiva, relacional, profissional, acadêmica, espiritual, enfim, tem muita gente aí no vale das decisões na vida e que não sabe que decisões a tomar. E hoje, então, a gente inicia aqui uma série intitulada Decisões que podem mudar o rumo da sua vida. Vamos lá? Pois bem, a primeira decisão que eu queria compartilhar com vocês, dar início hoje com vocês, é decida conhecer a fundo a palavra de Deus na sua vida. Decida conhecer a fundo, profundamente, a palavra de Deus na sua vida. A Bíblia diz, em Mateus 22, 29, Jesus disse: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Salmo 119, verso 25, diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Então veja que a palavra, ela é um instrumento da parte de Deus para trazer conhecimento da pessoa de Deus e das vontades de Deus e do querer de Deus para a nossa vida. E a palavra de Deus nos vivifica, nos dá vida, nos traz vida. Portanto, conhecer profundamente a palavra de Deus é uma decisão profundamente importante na vida de todos nós. E nós sabemos e aprendemos que existem níveis de relacionamento com a palavra de Deus. Você sabia disso? Que existem níveis de relacionamento que eu e você podemos ter com a palavra de Deus? Pois é, existem níveis. Eu não sei, evidentemente, o nível de relacionamentos que você tem ou se encontra com a palavra de Deus. Mas você, eu e todos nós, se queremos ter a nossa vida profundamente mudada por Deus, nós precisamos saber o nível de relacionamento que nós temos e estamos tendo com a palavra de Deus. Existem vários níveis de relacionamento e você vai então aprender hoje sobre alguns níveis de relacionamento da palavra de Deus para que você saiba em qual deles você se encontra. Estão prontos? Vamos lá juntos ver quais são os níveis de relacionamento que uma pessoa, um cristão pode ter com a palavra de Deus. Bom, o primeiro nível, nós o que chamamos de nível contemplativo. É o primeiro nível que uma pessoa pode ter com a palavra de Deus, é o nível contemplativo, designado pelo verbo ouvir. Pelo ouvir. É quando você apenas se relaciona com a palavra de Deus
através do seu ouvido, apenas ouvindo a palavra de Deus. Esse é um relacionamento, primeiro nível de relacionamento contemplativo. Você só ouve a palavra. O único nível que você tem, o único contato que você tem com a palavra de Deus é de ouvir e é por ouvir. Você ouve as mensagens do pastor na igreja, você ouve as mensagens do pastor aqui por nosso meio, que temos aqui nessas reuniões ou nos cultos dominicais. Você ouve a palavra de Deus através da rádio, televisão, de CDs. Você ouve a palavra de Deus através da internet, de vídeos. Mas o único meio pelo qual você tem contato, a única maneira que você se relaciona com a palavra é por ouvir. Tudo que chega para você da palavra de Deus, ela chega pela audição. Esse é um nível, o primeiro nível de relacionamento da palavra de Deus, porque você só tem nível contemplativo da palavra de Deus. Você só conhece a palavra de Deus por ouvir. Esse é o primeiro nível. Eu gosto da palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, eu creio a palavra de Deus, mas eu não leio, eu não estudo, não faço nada, não sei, eu só ouço, gosto de ouvir a palavra de Deus. Portanto, é o nível contemplativo. O primeiro nível de relacionamento com a palavra é esse, ouvir. O segundo nível que a gente pode ter como pessoa com a palavra de Deus, com as escrituras, com a Bíblia Sagrada, é o nível perceptivo. O nível perceptível é designado pelo verbo ler. Pelo verbo ler. É quando você deixa de ser apenas um ouvinte da palavra, uma pessoa contemplativa da palavra, você deixa de ser uma pessoa ouvinte da palavra e agora você passa a ser um leitor da palavra, um leitor da Bíblia. Aí você vai começar então a ler as Escrituras. Você vai começar a querer perceber nas Escrituras, através da sua leitura, algo mais do que você percebia apenas quando ouvia. Então esse é o segundo nível da palavra de Deus, o contato que você pode ter com a palavra de Deus, é quando você começa a usar os seus próprios olhos para ler a palavra de Deus. Você começa então, agora não só ouve, mas você começa a ler, você começa a usar os seus próprios olhos para ler, compreender, procurar entender a palavra de Deus. E aí está então a importância da leitura bíblica que nós fazemos anualmente, às vezes em nossa comunidade, de ler a Bíblia sistematicamente, tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento, ler. Porque a gente precisa sair do nível contemplativo e também entrar no nível perspectivo. Vamos ler. Então, se a gente quer mudar o rumo da nossa vida, se a gente quer mudar muita coisa da nossa vida, a gente não precisa só ouvir a palavra. A gente precisa também ler a palavra. A fé vem pelo ouvir. Você nunca ouviu falar de Deus, você ouve, você desperta para a fé. Mas a leitura já começa a despertar outras coisas, desenvolver outras coisas na vida da gente. Esse é o segundo nível que a gente pode ter com a palavra de Deus, que é a leitura. Então veja, você não deve ter apenas um nível contemplativo da palavra, e sim também um nível perceptivo da palavra de Deus. Você não deve ser só um ouvinte, você precisa aprender a ser também um leitor da palavra de Deus. Você não deve só ouvir a palavra, você precisa também ler a Bíblia. O terceiro nível que uma pessoa pode ter com a palavra de Deus é o nível investigativo. Nível investigativo, designado pelo verbo estudar. Estudar. É quando você não mais se contenta apenas em ouvir. É quando você já não se contenta mais em ler a palavra de Deus, mas você quer mais, você quer muito mais. Então você vai estudar a palavra de Deus. Agora então nesse nível você quer investigar as coisas, você quer estudar as coisas, você quer compreender, você quer discernir as coisas da palavra de Deus. Você quer muito mais.
você quer aprofundar-se na palavra de Deus muito mais. Esse é o terceiro nível de relação que a gente pode ter com a palavra de Deus. Então eu pergunto a você, meu irmão, qual é atualmente o nível de relacionamento que você tem com a palavra de Deus? Você apenas tem um relacionamento de audição, de leitura, ou também tem de estudo? Isso é um nível de contato e de relacionamento com a palavra de Deus. Você quer ir muito mais fundo, não é? Na busca do conhecimento da palavra. Você quer muito mais, você quer saber mais, quer conhecer mais. Então você começa a estudar o contexto das passagens das Escrituras. Não fica só naquele textozinho, naquela palavrinha, mas você quer saber por que foi dito aquilo, quando foi dito aquilo, por quem foi dito aquilo, em que circunstância foi dito aquilo, o que significa aquilo. Você começa, sabe, a buscar mais. Aí você já começa a adquirir dicionários bíblicos, concordância bíblica, você já começa a adquirir alguns livros que ajudam você no estudo, não é? Enfim, você começa a estudar mais as revistas e de escola bíblica dominical, ou as apostilas do estudo bíblico da sua igreja. Você começa a estudar. Esse é o terceiro nível da palavra de Deus, é o nível investigativo, é o nível que vai agora. Você não está mais no nível 1 só de ouvir, no 2 só de ler, mas você está estudando, você está querendo saber, você está aprendendo. Isso é um quarto nível de relacionamento que nós temos com a palavra de Deus. Então, só que se queremos mudar o rumo da nossa vida, cada vez para melhor, mais gracioso, mais significativo, mais produtivo, então você precisa tomar essa decisão na sua vida. Você precisa tomar uma decisão de procurar estudar e aprender e conhecer a fundo a palavra de Deus. Mas existe ainda um quarto nível, e esse quarto nível é que Deus quer que a gente chegue. É o nível reflexivo. É o nível reflexivo designado pelo verbo meditar. Agora você não só ouve, você não só lê, você não só estuda, mas agora você reflete na palavra, você medita na palavra. Você vai pensar, vai deixar a palavra sair da mente, do conhecimento, do intelecto, para descer ao seu coração, entrar na sua vida, penetrar na sua vida, entrar na sua corrente sanguínea, nas suas células, sabe? Aí é a reflexão, vai deixar essa palavra aprofundar e mexer com você. Esse é um quarto nível que nós temos de relacionamento com a palavra, e é esse nível que Deus quer que cheguemos. É quando você agora vai refletir na palavra de Deus, é quando você vai relacionar aquilo que você descobriu, que você aprendeu, que você entendeu, que despertou você na palavra, com a sua própria vida. Agora você vai ver como é que você vai aplicar isso na sua vida. Você vai refletir: nossa, a palavra de Deus diz isso, como que eu devo aplicar na minha vida? Eu tenho que aplicar assim, assim, assim. Então essa palavra começa a mexer em você, mudar você, desafiar você, purificar você, santificar você, e moldar você, e mudar o rumo da sua vida. O nível de reflexão da palavra, de meditar na palavra, muda completamente a vida da gente. É quando a palavra desce da mente, já disse, e vai ao teu coração. Tem muita gente que tem a palavra aqui, mas não tem nada aqui. O que muda não é o conhecimento da palavra só. O que muda é a meditação, é a reflexão, é a aplicação do que aprendemos, ouvimos, lemos, estudamos e entendemos na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando nós passamos a saber o que precisamos fazer e praticar a palavra. Tu entendeu? Esse é o quarto nível de relacionamento que podemos ter com a palavra de Deus. Você vai então, aí você vai começar a pensar como viver aquilo que você está aprendendo, que está recebendo da palavra de Deus, como você vai praticar e viver aquilo que você está percebendo, que o Espírito Santo está revelando na sua reflexão sobre a palavra, na sua vida, na sua vida. Você vai começar a pensar como viver aquilo
que aprendeu, ouviu, discerniu. Somente aí então, somente aí é que nós podemos entender, meu irmão, minha irmã, o que significa o salmista, o que o salmista quis dizer quando escreveu no Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda em conselhos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita, reflete, o que tem isso a ver com a minha vida, como que eu posso praticar isso, como que eu posso trazer isso de maneira prática no meu viver, porque a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que viver dessa maneira, e eu preciso saber como trazer essas coisas para a minha vida. E isso é o que significa meditar na palavra, refletir na palavra, é trazer aquilo que você aprendeu e viu na sua própria vida. Esse é o nível que Deus quer que tenhamos com a sua palavra. Nível refletivo, nível de meditação e aplicação da palavra de Deus em nossa vida. Então, meu irmão, qual desses 4 níveis você se encontra? Você se encontra, porventura, no primeiro nível de contemplativo, que é designado pelo verbo ouvir? Você é alguém que só ouve? Ou você está no segundo nível, que é o nível perceptivo, designado pelo verbo ler? Você não só ouve, mas você também lê a palavra. Ou você está, quem sabe, no nível investigativo, designado pelo verbo estudar. Não, eu gosto de estudar, eu estou estudando. Eu não só ouço, eu não só leio, mas eu estudo, eu pesquiso, vou atrás, quero saber quem diz isso, quando disse isso, para quem disse isso. E também, ou você está no nível reflexivo, designado pelo verbo meditar. Você é alguém que para pensar no que leu, no que entendeu, no que aprendeu, e começa a refletir para ver como isso pode ser aplicado na sua vida, pode descer no seu coração e mudar o rumo da sua vida. Agora é muito importante, e eu vou chegando ao final de aqui, é muito importante dizer a você o seguinte: há verdades, há coisas na Bíblia, há verdades de Deus nas Escrituras, de Deus nas Escrituras, que só o nível de meditação e reflexão pode trazer à tona. Tem princípios nas Escrituras, verdades nas Escrituras, tesouros nas Escrituras, coisas poderosas nas Escrituras, que só podem ser trazidas por Deus a nós no momento em que paramos para meditar e refletir nelas. Só aí o Espírito Santo pode abrir a nossa mente e trazer essas revelações de Deus, quando começamos a pensar, refletir e meditar na palavra de Deus. É muito interessante isso, porque Deus, Ele só pode falar, só pode revelar esses princípios quando nós estamos nesse nível de reflexão e meditação da palavra de Deus. Há princípios na palavra de Deus que você só descobrirá depois que você estudar, depois que você meditar, refletir profundamente na palavra de Deus. Fora isso, você não conhecerá muita coisa da parte de Deus. A Bíblia é o nosso livro. Precisamos então mergulhar nele profundamente. Portanto, a primeira decisão que você precisa tomar, se você deseja ter uma mudança radical na sua vida, é decida conhecer profundamente a palavra de Deus. E há uma questão muito séria aqui. Muito sério. Para mergulharmos na Bíblia, na leitura desse livro sagrado, nas Escrituras, para nos aprofundarmos nele e para conhecermos a fundo a palavra de Deus, precisamos de compromisso com a palavra. Precisamos ter um compromisso com ela. Ela precisa ser prioridade na nossa vida. Não só com a palavra em si, mas com o estudo
estudo e o conhecimento da palavra e a reflexão na palavra. Você precisa ser comprometido com tudo que promove o ensino da palavra de Deus. Livros, estudo bíblico da sua igreja, escola bíblica dominical, ministração, encontro com o seu pastor, quando ele vai passar. Tudo que diz respeito a aprender, ensinar alguma coisa, você precisa priorizar, dar importância a isso, porque assim você vai se aprofundando na palavra de Deus. Igreja, que sou eu, você, a Igreja Sem Paredes, Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes, a igreja com ensino forte, é igreja forte, com crescimento forte. Tem muita igreja que gosta só de coisa de emocionalismo. É uma gritaria, é um oba-oba, é que Deus vai fazer, você vai ter, você vai conquistar, enfim. Fica jogando um monte de coisa que só mexe com as emoções das pessoas, com a alma das pessoas, mas não muda a vida das pessoas. Porque o que muda radicalmente a nossa vida é conhecer profundamente a palavra e se comprometer-se em ter e buscar um conhecimento profundo da palavra de Deus. Isso é que muda a vida da gente, porque o resto é periférico. Tudo são coisas periféricas. A única coisa que entra na gente e muda a gente é a palavra de Deus. Portanto, para você conhecer a fundo a palavra de Deus, você precisa então se envolver. Você precisa comprometer-se ao ponto de empregar a sua vida, o seu tempo com o estudo da palavra de Deus. Essa é uma decisão que pode mudar e certamente mudará o rumo da sua vida. Decida conhecer profundamente a palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, entenda isso. Não bastam os versículos das caixinhas de promessas. Já teve uma caixinha de promessa? Pois é, que só tinha texto bom, só versículos bons, né? Poucos eram os que, na verdade, desista. Não bastam os versículos da caixinha de promessa, não bastam os textos lidos pelo seu pastor nos cultos da igreja ou aqui nessa reunião que nós fazemos. Não basta as leituras bíblicas que ele faz, não é suficiente a leitura apenas de livros devocionais. Tudo isso é importante, tem o seu lugar, mas eles não devem ser o tudo na nossa vida. Você precisa comprometer-se com a tarefa de conhecer a fundo a palavra de Deus, pois só assim você vai mudar o rumo da sua vida. Decisões que podem mudar o rumo da sua vida. E a primeira decisão é essa: decida conhecer profundamente a palavra de Deus na sua vida. Na semana que vem voltamos e na próxima semana nós vamos compartilhar com vocês algumas atitudes que você e eu podemos tomar para que esta palavra que nós acabamos de falar, esse nível, a gente possa atingir esse nível de comportamento com a palavra de Deus. Na próxima semana, 3 atitudes que nos ajudarão nessa tarefa de sermos pessoas mais profundas na palavra de Deus. Amém? Pense, medite em qual nível de contato e de relacionamento com a palavra de Deus você se encontra. Você quer mudança? Você quer transformação? Você quer coisas profundas? Você quer o céu na terra, na sua vida? O Espírito trazendo os mistérios, os tesouros das Escrituras? Pois é. Então melhora aí o seu nível. Na próxima quinta-feira darei a vocês 3 dicas aí para como a gente chega lá. Tá bom? Amamos vocês, espero que vocês tenham gostado e não deixem de compartilhar e também comentar. Se você tiver sempre alguma dúvida de alguma coisa que a gente ministra aqui nas quintas-feiras no encontro com o seu pastor, pode perguntar ali e nós vamos estar, entra aí, pergunta, faz seu questionamento e nós vamos estar respondendo na medida do possível. Tá bom? Fiquem bem, amamos vocês e até a próxima quinta-feira com as dicas sobre como chegar num nível maior de comprometimento com a palavra de Deus. Amamos vocês, fiquem bem, Deus te abençoe
e até domingo, agora na ceia do Senhor. Esteja lá com a sua família, todos em torno da mesa, com cálice, chamem todos para participar. Não entre na religiosidade, querer impedir que ninguém participe. A ceia é livre para todos que creem. Eu tenho certeza que, embora muitos ainda não compreendam muita coisa sobre o cristianismo, creem que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então, até lá, domingo, na ceia do Senhor. Fiquem bem.